Boa noite, Guarulhos. Está iniciando mais uma edição do Debate Guarulhos pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, canal 508 da Vivo TV e também nas redes sociais do Guarulhos em Destaque e também no YouTube, nosso canal no YouTube, Geraldo JR da TV. Comigo, o brother corintiano feliz da vida, porque o Corinthians ganhou ontem do Guarani, também se não ganha, meu amigo Felipe Poi, oremos, né? Meu Deus, como diria o Diego Alves. Vamos às manchetes do portal guarulhosendestaque.com.br. Receita, dia, o prazo de entrega da declaração de imposto de renda. Covid-19 em Guarulhos, daqui a pouco eu falo dos números. O presidente do Supremo marca para terça-feira o julgamento sobre a CPI da Covid. Essas e outras notícias no portal guarulhosendestaque.com. E tem uma notícia nova, volta lá, onde você estava, Felipe. Pode voltar no site lá, onde você estava. Nós temos uma informação a respeito que entra em vigor hoje. Dá uma subidinha. Deixa eu ver. Aí tá bom. Nova lei de trânsito entra em vigor hoje, segunda-feira. Então, portanto, você fique ligado. Obrigado, meu amigo Felipe Poi. Em relação às notícias de Guarulhos, professoras da rede municipal falam sobre experiências no ensino. E a Patrulha Maria da Penha conduz infrator à delegacia, né? É lamentável quando a gente lê este tipo de notícia. Maravilha. Vamos conversar agora com meu amigo pastor Aécio Ribeiro, que também é jornalista, nesta segunda-feira, dia 12 de abril. Boa noite, pastor Aécio. Boa noite, Geraldo. Que alegria mais uma vez estar aqui contigo. É sempre uma honra para mim poder participar do seu programa, contribuir de algum modo aí, não apenas com você, mas com a nossa população. Mas muito obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre bem-vindo, pastor Aécio. Agora, hoje, pastor, a gente sabe que existem no mercado uma preocupação em se formar novas lideranças. E a liderança ela deve acontecer em todos os aspectos da vida, né? E na família, nos negócios, nas amizades, no dia a dia. Qual desses ambientes se exige mais da figura do líder, pastor Aécio? Geraldo, é um prazer para mim enorme falar sobre liderança, porque eu sou especialista em liderança, embora eu seja sempre apresentado aqui apenas como pastor, né, e jornalista, mas eu sou mentor de líderes e faço um trabalho muito importante nesse sentido de mentoria de liderança, sou autor do livro Liderança Disposicional, que está aqui em minha mão, né, e eu falo muito sobre liderança e sobre essa adaptação, desenvolvimento de competência de líderes. E você fez uma pergunta que é extremamente importante, não é? Onde se requer mais a figura do líder. Na verdade, se a gente entender que o conceito de liderança é o poder de inspiração, pensar que liderar é a capacidade de inspirar pessoas, de convencer pessoas e conduzi-las para o atingimento, digamos assim, de uma meta, nós vamos dizer que em todos esses setores a figura do líder será requerida. Olha, um pai que não tem a capacidade de envolver a família em torno dos seus projetos, ele está perdendo muito, né, em ser bem sucedido quanto pai. Um profissional que não consegue desenvolver bem ou liderar, né? Liderar também é lidar com suas situações, suas demandas, obviamente ele não vai ter um bom desempenho na sua caminhada. Então a liderança se estabelece em todos os setores, mas comumente, de forma mais comum, a gente tem percebido que corporações em que tenha equipes de trabalho, times, grupos, são aqueles lugares que mais se requer uma figura, digamos assim, aquela figura mais caricata do líder, né? Que é aquela pessoa que está à frente, que está fazendo um trabalho de coordenação, que está gerenciando pessoas, que está o tempo inteiro dando palavras sobre aquelas pessoas para apresentar qual é o alvo a ser atingido e, do ponto de vista, digamos assim, do senso comum, na maioria das vezes, a liderança só ganha destaque, só ganha mesmo o destaque da figura do líder em ambientes como esse, em corporações, igrejas, escolas, né?
lugares, instituições de um modo geral, onde se requer esta figura de um líder mais atuante, de um líder mais presente. Mas eu diria que em todas as instâncias se fará necessária a presença de um líder capaz de conduzir toda a equipe, vamos dizer assim, né, para o propósito. Me permita só uma coisa, Geraldo, que eu tenho como referência de liderança uma senhora que hoje está com seus 78 anos, que é a minha mãe. A minha mãe, quando ela perdeu o marido, né, que meu pai faleceu, ele tinha 36 anos e minha mãe tinha 32. Só que naquela época, você sabe como é que é, né? Ela já tinha 8 filhos, meu irmão. 8 filhos com Meu 32 Deus. anos. A minha mãe não se casou, ela ficou sozinha e ela conseguiu conduzir toda essa equipe de criança, tá? Para o atingimento de propósito. Ninguém se perdeu, todos foram muito bem educados, muito bem treinados, muito bem instruídos, né? Mesmo com toda a escassez de recurso, com a falta de dinheiro, a pobreza. Isso não impediu que a minha mãe fosse uma excelente líder dentro de casa. Então eu diria que em todos os ambientes há necessidade de uma expressão de liderança competente e de uma liderança eficaz. Pastor Écio, no seu livro, você diz que a liderança pode ser exercida sem que a pessoa tenha um cargo ou uma posição de liderança. Como é que pode ser isso? Olha, Geraldo, isso é muito curioso, né? Porque o nome do meu livro é Liderança Disposicional. E o que é curioso é que, na maioria das vezes, quando a gente fala de liderança, as pessoas pensam mais na posição do que na atuação do líder. É curioso isso. As pessoas pensam mais assim, quem é líder? É aquele que está à frente. Quem é líder? É aquele que tem uma posição de um cargo. Quem é líder? É aquele que é o chefe. E não necessariamente. A liderança, ela se manifesta a partir da atitude, do comportamento do indivíduo. Então, se você tem uma pessoa que, mesmo que ele não esteja na posição de coordenador da equipe, ele não tem a posição de chefe, mas ele é uma pessoa que tem um poder de influência, que ele é capaz de, inclusive, a partir das suas próprias instruções, das suas próprias sugestões, inspirar e influenciar pessoas, ele desenvolve liderança. E depois, Geraldo, a gente está vivendo uma época que é esse mundo assim, exponencial, esse mundo disruptivo, esse mundo da sociedade 4.0, né? Da inteligência artificial. Esse mundo começou a exigir de todas as pessoas dentro de um departamento competências de liderança. Hoje você não pode pensar nas competências de liderança apenas para aqueles que têm a posição de líder. Por isso eu estou chamando esse conceito de liderança disposicional. Aquela que não tem uma posição, que não requer você primeiro ter uma posição para exercer a liderança. Pelo contrário, você pode ser líder antes até de ter uma posição e, aliás, a tua performance de liderança antes de assumir a posição já te conduzirá à posição de líder. Então eu acho que isso é substancial para falar que você pode sim inspirar pessoas sem necessariamente ter um título, ter um rótulo, ter um cargo, como algumas pessoas acabam querendo, aliás, sublimando até esses títulos, né? Sublimando os rótulos, achando que isso é mais importante do que a inspiração. Eu digo sempre, Geraldo, que uma pessoa que pensa que liderar é ter cargo, ele não sabe nada de liderança. Com certeza. Que liderar é ter uma posição, ele não sabe nada de liderança. Se ele achar que ele tem que ficar o tempo inteiro dizendo quem manda aqui sou eu, já não lidera ninguém. Porque ele está tentando impor uma autoridade, não é, sobre uma equipe a qual ele não conquistou pelo poder da inspiração. Então a liderança não se manifesta pela posição e sim pela disposição. E se ela se manifesta pela disposição, o líder, não importa se ele está na posição de chefe ou na posição de subordinado, ele tem um poder de inspiração. O John Maxwell fala da liderança 360 graus, né, que é aquela que a pessoa inspira quem está acima, quem está abaixo, quem está dos lados. É mais ou menos dentro desse conceito que eu trabalho liderança disposicional, entendendo que há muitas pessoas que influenciam. Você já percebeu, Geraldo, que no mundo tem algumas pessoas que começaram a ganhar destaque? Eles são chamados de influencers. O que são os influencers se não líderes disposicionais? Não tem cargo, não tem posição. Perguntar assim, eu não quero citar nomes aqui para não fazer comercial de influencers no Brasil, mas aí você diz assim, o nome de uma pessoa que... Aí você diz, de onde surgiu essa pessoa? O que ela faz? Ela não faz nada, ela só tem um canal na internet e começou a inspirar pessoas, começou a falar com pessoas. Isso é liderança disposicional. Claro que aí eu estou falando de uma forma mais isolada, né? Mais, digamos, personalizada, mas você também pode fazer esse tipo de inspiração e de trabalho de contágio, né? Contagiar as pessoas com o teu poder de inspiração, mesmo dentro de uma corporação, não sendo necessariamente o chefe.
Você pode, pelo contrário, ajudar muito o teu chefe com o teu poder de inspiração. Então, a liderança não é posicional. Estou conversando com o pastor Aécio Ribeiro, ele que é jornalista e também tem essa experiência da formação de liderança. Agora, é evidente que nesse mundo corporativo, a palavra liderança está se tornando um grande hábito, né? E quais as principais competências de um líder de sucesso? Existe alguma matriz que pode ser usada por qualquer um em qualquer lugar, pastor Aécio? Ah, sem dúvida alguma, Geraldo. Olha, eu li um livro, eu até tenho ele aqui, tá na minha estante, bem ali na minha frente, chamado O Código da Liderança. Eu achei muito curioso como o autor, ele passa a explicar qual é o código da liderança. Preste atenção, eu vou fazer um exemplo aqui que eu tirei do livro e que eu acho muito curioso para a gente entender o que significa esse negócio de ter competências iguais. Você diz assim, mas o cara está lá no Japão, o outro está nos Estados Unidos, outro está no Brasil, outro está na Bahia, outro está em São Paulo. São as mesmas competências? Existem algumas que sim. Por exemplo, se você tem um carro de passeio, digamos que você tem aí um Corolla, né? Eu não sei se eu posso falar de marca aqui, né? Eu vou falar, tá, Geraldo? Só para entender. Você tem um carro de passeio, um sedã, melhor falar o carro, sem falar marca. Você tem um sedã e o Geraldo, eu tenho um sedã e o Geraldo tem uma caminhoneta, ok? O Geraldo tem uma caminhonete, eu tenho um sedã. Qual a diferença da caminhonete para o sedã? Não? Pode ser que você tenha diferença de performance, você tem uma diferença de formato, de design, você tem uma diferença de estabilidade e você tem até uma diferença de função. Porque eu penso que quem tem uma caminhonete, só para Geraldo mesmo, é um cara que é fazendeiro, que tem lá as suas posses de fazenda, ou então que é um construtor, um industrial, ele usa caminhonete. O carro de passeio, ele tem outro design, ele tem um outro formato, ele tem outra função, digamos assim. Agora, existem elementos que são comuns tanto a um quanto a outro. Todos os dois têm motor, todos os dois têm volante, todos os dois têm porta, todos os dois têm engrenagens, todos os dois carecem de combustível. Então, alguns elementos, embora os carros sejam totalmente diferentes, e esses carros também tenham funções diferentes, eles têm elementos iguais. Assim acontece com a liderança. Existem matrizes de liderança que são requeridas de qualquer líder. A revista Forbes apresentou 10 qualidades de líderes para mostrar exatamente que existem qualidades de liderança e sucesso que tanto podem ser usadas por mim aqui em Guarulhos, como por Geraldo em São Paulo, como por o John Maxwell nos Estados Unidos, como pelo Tadeu lá na Califórnia, não importa. Onde quer que as pessoas estejam, elas podem usar aquelas mesmas competências. Eu vou destacar 5 aqui, que para mim elas são fundamentais do ponto de vista da formação de um líder. Conhecimento, todo líder deve trabalhar em torno dela. Entendimento, sabedoria, habilidade e personalidade. Essas 5 competências básicas, né? E dessas aí, claro, que você tem todo um enraizamento, né? Vou dizer assim, de outras competências, mas essas 5 básicas performam a qualidade de um líder de sucesso. Vou repetir, conhecimento, entendimento, sabedoria, habilidade e personalidade. Tá? Conhecimento é mais do que informação não é conhecimento, né? A gente tem muita informação, mas não tem conhecimento. Conhecimento é saber o que fazer com informação. Entendimento é você julgar a consequência dos atos. Olha que coisa, é inteligência emocional. Saber o quanto uma palavra tem peso e quais são os efeitos que essa palavra pode gerar na cabeça de uma pessoa. Sabedoria é saber o porquê das coisas, é entender o propósito, é entender a razão por que você está fazendo o que está fazendo. Habilidade são os talentos que você desenvolve, a performance que você desenvolve, sejam elas as habilidades motoras, habilidade linguística, todas as habilidades que também são traduzidas com termos de inteligência, né? E personalidade, que é a soma do caráter mais temperamento. Caráter é o que você é quando está sozinho, temperamento é o que você é sob pressão. A soma desses dois, aí te faz um líder de sucesso. Eu penso que essas 5 competências básicas vão performar a identidade de um líder e vão fazer o líder de sucesso em qualquer lugar do mundo. Estou conversando com o pastor Aécio, pastor e jornalista, autor de alguns livros, né? Olha só, pastor, Jesus, ele foi indiscutivelmente, na minha opinião, o melhor modelo de liderança
E o que você pode destacar dessa liderança de Jesus que serve como exemplo para os líderes de hoje? Qual é a sua opinião? Geraldo, não há dúvida, é inconteste, né? Jesus Cristo teve um poder de inspiração tão sensacional que ele passou apenas 3 anos, só 3 anos treinando a equipe dele. Ele treinou a equipe por 3 anos apenas. Depois ele saiu do cenário e deixou essa equipe de 12 pessoas que de repente se transformaram em 70, que depois eram 120, e que depois se tornaram em 500, e depois se tornaram em 5.000, e foi crescendo, 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 até chegar a mensagem que Jesus colocou no coração daqueles 12, chegou a nós. Então, esse poder de influência indiscutivelmente faz de Jesus o maior líder da história, o mais, digamos, o mais influente da história, por conseguir transformar nações inteiras, o mundo, na verdade. Você conhece o mundo antes dele e depois dele, né? Antes de Jesus, antes de Cristo, depois de Cristo. Agora, para mim, a base de tudo no ministério dele e das competências que Jesus desenvolve, chama-se amor. Eu digo que amar, é o verbo que melhor conjuga com liderar. Amar é o verbo que melhor conjuga com liderar. Liderança sem amor é impositiva, é autocrática, é coercitiva, é uma liderança dolorosa, é uma liderança de peso. O clima organizacional fica totalmente comprometido quando não tem amor. E amar é um comportamento. Amar é a capacidade de ser generoso. É o impulso generoso que gera do amor, fazendo com que aquele objeto amado, que seja a tarefa que você está abraçando, que sejam as pessoas que estão te ajudando a cumprir essa tarefa, esse amor tem que ser transcendente, esse amor tem que ser realmente um amor contagiante. Eu penso que quando o líder ama, até porque liderar não é uma questão sobre coisas e também não é sobre pessoas. Liderar é com pessoas, né? Liderar é se envolver com pessoas para que essas pessoas te ajudem a chegar a um objetivo final. Então, tem que ter amor. A Bíblia conta a história de Jesus no seu último dia, na sua última ceia, e que começa Evangelho de João, capítulo 3, dizendo: tendo Jesus amado seus discípulos, amou-os até o fim. Isso para mim é substancial. O líder, quando ele não ama, ele realmente oprime. Porque há uma diferença muito grande entre pressão e opressão. Pressão te prospecta, te empurra. Se eu pressionar o Geraldo, ele vai produzir. Mas quando eu oprimo, ele trava. Então a opressão trava, a pressão prospecta. É preciso que o líder tenha amor para que ele não oprima a sua equipe, e sim pressione na medida certa, na dosagem certa, e faça a sua equipe alcançar o alvo que ela quer alcançar. Pastor Aécio, eu vou fazer um breakzinho aqui, um break news. Um minutinho só e está de volta, conversando nesta segunda-feira com o pastor Aécio Ribeiro. Em 1 minuto, essa prosa volta aqui na tela da TV Guarulhos e no Facebook do Guarulhos em Destaque. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Olá, eu sou o Dr. Vinícius, diretor clínico da Oral Unique, uma clínica odontológica completa, especializada em implantes, que acaba de chegar em Guarulhos. Aqui, os implantes são realizados por profissionais especializados e planejamento exclusivo para você. Venha conhecer a Oral Unique e aproveite essa chance única de ter o seu belo sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação. Oral Unique, cada sorriso é único. Estamos de volta nesta segunda-feira, dia 12 de abril. Segunda-feira super agradável, né? Começou a vacinação para a gripe, hein? Você entra no site da Prefeitura de Guarulhos, ou também no site do Governo do Estado de São Paulo. Lá tem todas as informações pertinentes. Estou com o pastor Aécio Ribeiro falando de liderança. A pauta de hoje é liderança. Pastor, há algum caminho de desenvolvimento da liderança?
Como é que alguém pode ser melhor líder em sua carreira? Geraldo, tudo é possível melhorar, né? Eu acho que as 5 áreas da vida que a gente pode pensar aonde estamos e para onde vamos são o que sou, o que eu tenho, o que eu faço, o que eu sei e aonde estou. O que eu sou, o que eu tenho, o que eu faço, o que eu sei e onde estou. Nessas 5 áreas, todos nós podemos melhorar. Você pode ser melhor do que você é, você pode ter algo melhor do que tem, você pode fazer melhor do que faz, você pode saber mais do que sabe, e que você pode também ir para um lugar melhor do que onde você está. Então, eu penso que tudo é um processo, né, de construção, de caminhada. E vejo que a liderança também, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Alguém não pode pensar assim, eu sou um líder top, eu já estou no topo da minha carreira, não preciso mais nada, todos nós precisamos. Então o caminho, obviamente, o caminho do aperfeiçoamento da liderança começa necessariamente pelo autoconhecimento, né? Começa pela capacidade de olhar para si e dizer assim, como eu estou, qual é a minha identidade, o que eu tenho feito, quais são os pontos, sabe aquele SWOT que se faz nas sessões de mentoria para analisar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças? Quando você olha para você mesmo, você é capaz de identificar quais são as áreas que estão em baixa e que poderiam dar uma melhorada? Então eu acho que o primeiro passo é você começar a ter consciência de que você pode ir além, de que você pode ser melhor, de que você pode performar melhor. Então o caminho do aperfeiçoamento da liderança começa pelo autoconhecimento. Começa com essa capacidade do líder olhar para si e dizer, olha, eu posso fazer melhor, eu posso ir além. O problema é que, às vezes, a instituição medíocre, né, acaba engessando o crescimento de um líder excelente. Eu penso que um líder excelente não cabe numa instituição medíocre. Porque quando a instituição é medíocre, né, por que eu digo medíocre? É aquela que faz o mínimo necessário, que não quer nada além do mínimo necessário. Então, quando ela é medíocre, ela não permite o desenvolvimento de um líder excelente. Lamentavelmente, a gente tem como caricatura de instituições medíocres, e por favor, é só caricatura, porque eu não creio que seja assim, os órgãos públicos, né? Que alguém diz, no órgão público você faz no máximo o mínimo, né? Você não precisa fazer nada além do mínimo necessário. E olha lá quando faz o mínimo, porque às vezes nem o mínimo se faz. Então, por causa disso, as pessoas acabam não desenvolvendo a sua capacidade de liderança, a sua performance de líder. Bom, eu disse que era caricatura porque eu não acredito que tem que ser assim. Eu faço treinamentos também em órgãos públicos, já fiz em algumas prefeituras, estado, corporações, e eu sei que é possível você desenvolver melhor a sua liderança, caminhando pelo caminho da excelência, entendendo qual é a zona na qual você performa. Se você está abaixo da mediocridade, se você está na mediocridade, ou se você pode atuar acima da mediocridade. Eu digo que para você desenvolver melhor a sua liderança, desenvolver a sua carreira, você precisa compreender 3 níveis de excelência, pelo menos. O nível bom, o nível agradável e o nível perfeito. Eu vou dizer que esses 3 níveis de excelência seriam 8, 9 e 10, tá? Porque abaixo de 8 é mediocridade, e abaixo de 7 já é zona da incompetência. Eu acho que a média deveria ser 7. Então, eu penso que se você tem 3 níveis de excelência para alcançar, você precisa primeiro conhecer onde você está, compreender a tua realidade neste momento e entender que se de fato você está performando com todo o potencial que você tem. Então penso, primeiro passo é olhar para si, ter esse autoconhecimento. Depois, é claro, entender quais são as competências que se exige para que você, na tua função e dentro do ambiente que você está, quais são as competências necessárias para você performar com excelência. Aí você vai trabalhar competência a competência, analisando qual é que você está em baixa. Digamos que uma das competências, digamos que seja comprometimento. Aí você olha para você e diz assim, cara, como é que é o meu comprometimento? Em que nível está o meu comprometimento? Eu tenho um comprometimento missional, eu tenho um comprometimento instrumental ou normativo? Claro que isso aqui eu não vou poder discorrer sobre tudo, mas apenas para dizer que existem também esses 3 níveis de comprometimento. Então, se a pessoa não tem um comprometimento missional, ele pode desenvolver isso, ele pode melhorar a sua performance para ele também chegar ao nível de excelência na sua liderança. Sempre há o que melhorar. Eu estou conversando com o pastor Aécio Ribeiro, você que ligou a TV agora, você que está nas redes sociais, o assunto é liderança. Agora, esta pergunta é a pergunta do momento, né? Você acha, pastor Aécio, que falta liderança nos políticos brasileiros ou, no seu entendimento, falta caráter mesmo? Pode dizer que falta os dois? Pode. Eu acho que falta ambos, né?
Falta capacidade de liderança, falta capacidade administrativa, falta capacidade de engajamento e falta também caráter. Lamentavelmente, ô Geraldo, vou dizer, o grande problema do Brasil é um problema de caráter. Né? Eu disse que lembra que eu falei de 5 competências: conhecimento, inteligência, sabedoria, habilidade e personalidade? Em personalidade eu disse que a personalidade é a soma do caráter mais temperamento. Tem muita gente temperamental com pouco caráter por aí. E a sua personalidade está comprometida. E o grande problema de caráter. E quando a gente fala de caráter, Geraldo, nós estamos falando de essência do ser, sabe? Porque o problema, na verdade, é o seguinte, que o mau caratismo da política nacional, o mau caratismo dos homens de modo geral, é um mau caratismo também cultural, por incrível que pareça. Nós estamos vivendo um país que sublima o mau caratismo, que sublima a malandragem, que diz que o jogador que faz uma treta no campo e faz um gol de mão, ele foi malandro, esperto. Esperto coisa nenhuma, cara. Ele foi um bandido, que ele está fazendo uma coisa errada, dentro do momento errado. Ele não pode projetar, ele não pode crescer, ele não pode ser uma pessoa bem-sucedida se utilizando de métodos errados. E isso acabou sendo, no Brasil, uma cultura disseminada. E eu digo, Geraldo, o seguinte: um ato de corrupção, é apenas um ato de corrupção. Você vai lá e corrige. Agora, quando esses atos começam a ser recorrentes, aí é mais um, e são muitos atos de corrupção, aquilo ali se transforma no estado de corrupção. E o estado de corrupção é muito difícil de combater, porque você não combate o estado de corrupção só com leis. Geraldo, quantas leis nós temos no Brasil? Quantas leis nós temos? Cara, todos os dias a gente diz, tem que apertar mais as leis, apertar as leis. Será que o problema são as leis mesmo ou o problema de caráter, cara? O problema de caráter, né? Porque, olha, eu vou dizer uma coisa a você, Geraldo, de verdade. Veja bem, aqui no teu estúdio, aqui no meu escritório, por exemplo, se você não fuma, dá um exemplo, não fuma, e tem uma placa dizendo proibido fumar, aquela placa serve alguma coisa para você se você não fuma? Não. De forma alguma. Não serve de nada. Ou seja, é uma lei que não é necessária para quem não faz. Tudo bem? Para quem não faz, não é necessária. Então, verdade. Se não houvesse corrupção, cara, se não houvesse mau caratismo, não haveria lei. Então, para que era a lei? A lei apenas para expor o mau caratismo das pessoas. Aí tem que criar a lei. Verdade. Aí tem que colocar a lei. Ora, se os homens tivessem o caráter transformado, internalizado de princípios morais de verdade, a coisa mudaria, Geraldo. Agora, não tenho dúvida. Às vezes a gente quer maquiar as pessoas na sua performance, no seu temperamento, sem mudar o caráter, cara. E isso é muito sério. A gente maquiar sem mudar o caráter. Eu me lembrei, me permita alongar aqui, eu não sei se eu tenho muito tempo ainda, mas é só para alongar, para contar para você uma história que eu conto muito nas minhas palestras, que é sobre um professor que estava fazendo uma prova, preparando a prova de geografia, e aí o seu filho menor, né, ficou o tempo todo chamando, papai, vamos brincar, e ele disse, tá bom, filho, vamos brincar. E aí o professor, só que ele tinha um compromisso, ele tinha que entregar aquelas provas, e aí ele teve uma ideia sensacional, falou, vou chamar meu filho agora, ele é novinho, tem 3 anos, ele pegou um mapa mundi, Geraldo, o mapa do mundo, e recortou o mapa em pedaços, assim, tipo um quebra-cabeça. Aí misturou as peças, pôs o menino na sala e disse assim, filhinho, conserta o mundo que papai vai fazer outro trabalho ali. Aí o filho ficou lá na sala consertando o mundo, só que com pouquíssimos minutos, o menino chega. Quando o menino chega, Geraldo, com o mapa pronto, o mapa mundi pronto, o pai diz assim, meu filho, como é que você conseguiu consertar o mundo? E aí o filho diz assim, pai, o mundo estava muito difícil de consertar, mas eu vi que atrás do mapa tinha a foto de um homem. Então eu pensei, vou consertar um homem. Quando eu consertei o homem, eu acabei virando do outro lado, o mundo estava consertado. Ou seja, mexe na estrutura do indivíduo que você vai ter, com certeza, um mundo melhor. Mexa no caráter, que você vai ter uma política melhor. Quando se trabalha no caráter, eu tenho certeza que a liderança também será melhor. Então, eu até desviei aqui um pouco o assunto, só para te dizer que, para mim, nos políticos brasileiros faltam ambos. Falta competência de liderança e falta também um bom caráter para fazer com que a coisa caminhe. Isso está claro, né? É só você ver o número de denúncias que nós temos hoje no Ministério Público. Vai ser aberto no Senado a CPI do Covid, que me parece não vai ser só do presidente, vai ter essa CPI vai envolver governadores e prefeitos. É lamentável, é lamentável que isso venha ocorrendo no Brasil. Tem denúncia de prefeitos no Brasil mudando o endereço da verba da saúde, né? Que é uma verba carimbada, é lamentável. É lamentável.
Pastor, com a sua permissão, eu vou fazer mais um break news para molhar aqui as palavras. Daqui a pouco a gente volta, um minutinho só. Tá ok, Geraldo. Nossa casa é o nosso melhor lugar, onde descansamos e compartilhamos momentos de lazer e bem-estar. A Local Novo oferece as melhores opções de imóveis para alugar ou comprar em São Paulo, Guarulhos e região. São várias opções para quem precisa se mudar ou para quem precisa colocar um imóvel à disposição. Sua família merece um local novo. Acesse localnovoimóveis.com.br e conheça a melhor opção para você. Estamos de volta no Debate Guarulhos dessa segunda-feira, 12 de abril. Gente do céu, já foi Páscoa, né? Daqui a pouco chega o Dia das Mães, né? E vamos pedir ao Papai do Céu que as pessoas respeitem as normas de segurança. Teve início hoje a fase vermelha, tudo bem? E aí, ó, só mudou. Por exemplo, as escolas voltaram a funcionar no dia de hoje. Lojas de materiais de construção, tá certo? Os demais continuam fechados por culpa sua, que não puxa a orelha do seu filho, que não respeita as normas de segurança. É lamentável. Eu volto a conversar com o assunto hoje, é liderança. E você em casa? Você é o líder da sua família? Você não precisa gritar para ser líder. Tá certo, pastor Écio? Quando a pessoa começa a gritar, já perdeu a liderança, né, Geraldo? Que, pô, aqui em casa quem manda sou eu. Aqui o cara não é líder em lugar nenhum. Já não tá mandando nada. Pastor. Quem manda inspira, cara. Quem manda inspira, agrega, traz a pessoa para perto, vive realmente na outra direção. E um detalhe que eu pude observar ao longo dos anos, que você faz questão de estar do lado de um líder. Né? E você, pastor, não é porque você é pastor, mas você é um líder. Você tem um carisma, tem muita gente que é pastor que não é líder. Eu conheço um monte, né? Nesses meus 40 anos de jornalismo, eu tive o privilégio de conhecer muita gente em vários segmentos. Não é porque você é presidente de uma empresa que você é líder. Não é porque você gerencia uma empresa que você é líder. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Em cima desse fato, que conhecimento o líder deve dominar para exercer uma liderança de sucesso? Olha, Geraldo, eu falei agora há pouco, né, que conhecimento não é informação. Tem muita gente que está cheia de informação e pouco conhecimento. Conhecimento é saber o que fazer com informação. Agora, quais são os conhecimentos? Talvez podemos até pluralizar a palavra, dizer quais conhecimentos, né, o líder deve dominar para ter uma liderança de sucesso. Eu já falei do autoconhecimento, que eu acho que começa por aí, né, conhecer a si mesmo, mas é preciso que ele desenvolva, né, toda uma gestão de conhecimento em torno de si e em torno dos outros, no sentido de estar sempre em aperfeiçoamento. Ele nunca pode parar achando que ele já sabe tudo. Alguém já disse que o maior risco que o líder pode ter dentro dessa geração, com respeito à geração futura, é fazer muito bem feito o que sempre fez, ou seja, ficar parado na experiência passada. Tem que conhecer o mundo, tem que conhecer as transformações do mundo, tem que saber quais são os indicadores que este mundo está apresentando, né, para as mudanças, essas mudanças que são muito contínuas. Ele tem que conhecer de relacionamento, ele tem que saber como se relacionar com as pessoas, ele tem que conhecer de propósito, ele tem que conhecer programas de planejamento. Então, é uma série de conhecimentos, na verdade, que o líder precisa desenvolver, principalmente no tempo com que estamos vivendo. Mas eu diria que agora, nesse mundo exponencial, nesse mundo assim, digital, em que a liderança requer uma presença de um líder que realmente esteja antenado com tudo isso, eu penso que o conhecimento de mundo, o conhecimento da realidade, e estará antenado com os indicadores mercadológicos, indicadores de performance, indicadores de desempenho, tudo isso
que é necessário para uma liderança de sucesso, eu penso que isso requer de um líder para performar bem dentro dessa geração. Uma geração bastante complexa, os nossos liderados são pessoas, aquilo que a gente está desenvolvendo é com gente, então tem que ter esse conhecimento de gente, conhecimento do ser humano, para poder também lidar com ele, porque se você ficar pensando só no alvo, você esquecer de que o que vai fazer você atingir o alvo são as pessoas que estão contigo, provavelmente você também vai se tornar uma máquina, né, desumanizando o processo, e quanto menos humanizado for o processo, mais tecnocrata, mais técnico e menos e mais mecânico, essa palavra que eu queria usar, é muito mais mecânico vai se tornar a sua liderança, e isso realmente vai ter um grande problema para a geração futura. O líder do futuro tem que ter pensamento alargado, visão de futuro e conhecimento de mundo para poder desenvolver bem a sua liderança. Pastor Écio, estamos indo para o final da nossa entrevista. Uma pergunta que é importante fazer nessa pauta super interessante. Todo mundo nasce líder ou tem que se aprender numa escola, num curso, num treinamento? Como é que funciona? Essa pergunta é das que eu mais ouço, Geraldo. Das que mais ouço. Porque o problema maior é que as pessoas confundem liderança com perfil comportamental. As pessoas pensam o seguinte, que um líder só pode ser líder se ele for expressivo, se ele for carismático, se ele for uma pessoa cheia de habilidades comunicativas, etc. Não necessariamente. Veja bem, a performance, ou melhor, o perfil comportamental não determina se a pessoa será ou não líder. O perfil comportamental vai determinar o estilo de liderança. Então vai ter alguém que vai ter um estilo de liderança mais comunicativo, outro que tem um estilo de liderança mais condescendente, aquela liderança que ouve bastante os outros, outro vai ter uma liderança mais executora, que vai cobrar mais resultado e proficiência, vamos fazer, e outro vai ser uma liderança mais enjoada, mais chata, no sentido de fazer as coisas muito bem feitas, sabe? Então os perfis, eles variam de acordo com a personalidade do indivíduo com o temperamento. Agora, isso não interfere se a pessoa será ou não líder, porque a liderança não é um traço genético. A liderança não é um traço genético. A liderança é uma capacidade que qualquer pessoa pode desenvolver. Ele já nasce com potenciais para isso. Todo homem, todo homem, toda mulher, toda criança, todo jovem podem desenvolver essas competências de liderança. Liderança, portanto, não é um traço cognitivo, não é um traço genético, não é um traço de personalidade. Liderança é uma competência que se desenvolve a partir do treino, da experiência, da observação, do estudo. Claro que uma pessoa, quando ela estuda, quando ela se prepara, quando ela conhece as estratégias de liderança, ela pode performar muito melhor do que outro que não conheça. Mas a gente sabe também que muitos líderes foram formados no exercício pleno da sua liderança, pessoas que foram colocadas, né? Eu até escrevi um texto no meu Instagram dizendo que eu tive que aprender na marra, porque eu já fui colocado em posição de liderança para liderar a equipe, liderar grupos, sem eu ter qualquer conhecimento prévio teórico, né, da liderança. Eu tive que aprender a liderar assim. Claro que depois eu fui fazer minhas formações, graças a Deus cheguei à especialização em liderança, mas essas formações, elas ajudaram, agregaram muito, trouxeram muito conhecimento, importaram muito, mas não foi necessariamente o que me formou o líder. O que me fez o líder, neste caso, foi justamente a experiência que eu construí ao longo desses anos, né, mais de 30 anos lidando com pessoas diretamente. Então, eu acho que o líder não nasce. Aliás, eu vou falar o que o John Maxwell diz. Ele diz o seguinte: eu não conheço nenhum líder que não tenha nascido. Ou seja, todo líder necessariamente nasceu. Agora, não nasce com traços ou com personalidade de liderança. Isso aí é desenvolvido. Obrigado. Conversei, portanto, aí com o pastor Écio, que tem uma formação de liderança, é pastor. Pastor, muitíssimo obrigado. As suas considerações finais. Geraldo, eu estou ao seu dispor sempre. Gostaria apenas, se você me permitir, de falar do meu livro. Está aqui, ó, por favor. Disposicional. É um livro que eu estou também disponibilizando aí para líderes e para quem não é líder, quem quer conhecer um pouco mais sobre liderança. Eu agradeço demais o espaço que você está me dando para falar sobre o assunto, porque amo falar de liderança. É o meu grande, digamos, instrumento de trabalho no momento.
Deus abençoe você, Deus abençoe a nossa cidade de Guarulhos, pela qual estou orando, Geraldo, todos os dias, 6 da manhã. Eu estou com uma equipe de pessoas orando por Guarulhos, orando pelo prefeito Guti, orando pelo vice-prefeito Jesus, orando pelo estado de São Paulo, pelo governador, pelo presidente da República. A gente precisa orar por esse povo, cobrir esse povo de oração, para que Deus dê sabedoria e coloque um guarda à porta da boca, né? Tá certo, meu amigo pastor Écio Ribeiro. Forte abraço, boa noite, pastor. Um abraço, obrigado, Geraldo, boa noite. Portanto, no dia de hoje, esse papo super agradável. Eu tenho certeza que se você perdeu essa entrevista, vai estar disponível em nosso canal no YouTube. O assunto hoje foi liderança, uma pauta super, super importante. Amanhã é dia de condomínio aqui na tela da TV Guarulhos, a partir das 8h30. Muitíssimo obrigado, meu amigo Felipe Poi. Na retaguarda, Lucas Braga. E também tem o neto Costa e Silva. Eu sou Geraldo Júnior. Boa noite, Guarulhos.